Agradecendo o convite para participarmos dessa audiência pública, saudamos os senhores senadores pela feliz iniciativa de sua realização. Esta audiência inaugura nesta casa um novo momento de discussão sobre o tema, quando convoca diferentes instituições a se posicionarem. Abre-se, assim, o desejável debate democrático, e não poderia ser de outra forma, tendo em vista que é um tema que tantas interrogações sociais provoca. O consumo de substâncias psicoativas, ainda que não seja um fato novo ou recente na nossa história, se constitui, por inúmeros motivos, neste momento, como importante preocupação da sociedade brasileira. Um problema cuja importância pede delicadeza, mas também coragem para desconstruir as soluções apressadas, visto que a pressa, do lado de quem usa ou de quem faz as políticas e as leis, continua a ser péssima conselheira e conduz sempre ao pior. A firmeza que se pede é a defesa da vida, que precisa ser compromisso de todos. É preciso, por fim, a alienação que mantém vulnerável a sociedade, a quem se faz necessário esclarecer e falar sobre o tema, rompendo com o interdito e as fantasias preconceituosas que turvam nossa percepção. É preciso reconhecer que, se há consumo, há comércio, e que a guerra não é resposta civilizada para tal prática. Por que não nos debruçarmos mais detidamente, humildemente, sem arrogância, nas experiências que vêm acontecendo pelo mundo? Não são poucas. Aqui perto, temos a experiência da Argentina, do Chile, do Uruguai, que tem, que conseguiu construir uma ousada, e firme resposta. Próprio Portugal, cuja política nos convida a rever nossa posição sobre os modos de tratar o consumo prejudicial, rompendo com a barreira criminalizante que impede o acesso ao tratamento para os que dele necessitam. Vou citar até mesmo os Estados Unidos, autor da nefasta e fracassada guerra às drogas, na década de 70, que 17 estados, onde 17 estados, ou 19, já sustentam, 19, já sustentam o uso terapêutico da maconha, e onde também já começam a repensar e propor alternativas à sua imensa população carcerária. 2.500.000 pessoas presas, onde a imensa maioria está envolvida com a questão das drogas. No campo dos exemplos a seguir, ou dos compromissos estabelecidos, temos o pronunciamento da 43ª Assembleia Geral da ONU, que aconteceu agora na Guatemala, citada pela Alice, da qual o Brasil participou e referendou seu documento final, que convida os países membros a buscarem soluções cidadãs, inclusivas no trato dessa questão, e mesmo o posicionamento da ONU, rechaçando a tortura e os locais de internações forçadas. Entramos, portanto, no debate, desejando que o mesmo contribua para a produção de uma legislação e de políticas públicas à altura das melhores experiências em curso no mundo, onde as questões relativas às drogas se articulam com a cidadania. Senhores senadores, a democracia brasileira pede e merece resposta à altura para essa questão. Só assim, verdadeiramente, o Brasil dará mostras de haver superado o atraso, o obscurantismo na resposta a um problema que afeta o mundo e diz respeito à lógica que o organiza, a predileção pelo consumo. Aprendemos com o poeta que as leis não bastam, elas não fazem florescer nenhum lírio. Nelas, contudo, gravamos como numa pedra nossos projetos de mundo e humanidade. À tinta, imprimimos a memória que legaremos ao futuro, e apenas isso, o futuro que aqui escreveremos,
é motivo para um melhor cuidado, para uma mais democrática e lúcida construção, posto que espelha o patamar civilizatório em que nos encontramos. Nossa capacidade de compreensão e resposta àquilo que nos aflige e que nos interroga. Por isso, indagamos aos senhores senadores o porquê de uma lei que repete, em parte de seu texto, o pior do que já se experimentou na abordagem dessa questão. Por exemplo, por que se insiste na criminalização dos usuários? Por que a adoção de penas tão duras, quando as estatísticas relativas à população carcerária no Brasil revelam um crescimento significativo do número de cidadãos condenados ao cárcere e que sua imensa maioria são réus primários, pobres, negros, jovens, sobre a aplicação de uma lei que não define qual a quantidade que faz de um portador um traficante, deixando ao julgamento subjetivo dos agentes da lei tal decisão. Qual o sentido de insistir, mais uma vez, no endurecimento das penas e não na revisão de tão prejudicial lacuna sobre a qual incide e se reafirma o preconceito de classe vigente em nossa sociedade? Por outro lado, chama a nossa atenção o fato de que um texto que busca regular o consumo pela via da criminalização das substâncias inclua como parte da questão a definição do tratamento, sem se preocupar de destacar que há modos distintos de uso. Ou seja, nem todo uso é prejudicial e demanda cuidados ou tratamentos. Amplamente conhecida e mundialmente aceita, a distinção entre modos de consumo de drogas permite ver que não há apenas uso prejudicial de drogas, que as drogas em si não são boas nem más, que são as pessoas em seu laço com tais substâncias que as incluem de modo prejudicial ou não. Este é um ponto claramente confundido pelo PLC. Fica a pergunta: por que dessa escolha? Não é? Desconhece os legisladores essa dimensão? Será que não seria o caso de nos aprofundarmos mais para a gente entender, né, de que maneira podemos abordar e mudar, né, o PL? Outro ponto chama a nossa atenção: a atribuição de acesso privilegiado para as comunidades terapêuticas no acesso à rede de saúde. Não é de bom tom impor acesso ao cuidado em saúde fora de critérios que não sejam clínicos, né? Eu, como médica e com uma experiência vasta como gestora também de saúde, eu afirmo que tal proposta é eticamente indefensável. Porque as comunidades terapêuticas devem ter porta de entrada específica e prioritária na rede de saúde. Não se legitima, assim, uma afronta aos direitos dos cidadãos constitucionalmente estabelecidos? É mais um exagero da lei, a meu ver, tamanho zelo e preocupação com essas instituições, ao vê-las destacadas compondo o Sistema Nacional de Políticas Públicas, né, o SISNAD, num projeto de lei que sequer cita os CAPs. Outro ponto: diz o PL que é vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas. Louvável, sem dúvida. Mas sinto muito, o Vitor está aqui ainda? Está aqui, né? É figura de retórica. É figura de retórica. Não é isso que vem acontecendo ao longo dos anos, conforme constatam gestores municipais, estaduais e mesmo o relatório das inspeções das comunidades terapêuticas feita pelo Conselho Federal de Psicologia. É quase que inerente e fundante das comunidades terapêuticas a prática da internação.
Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Pois bem, a RENILA, estou terminando, a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, como um movimento social, protagonista de uma história de transformação real de vidas esquecidas, autores de cenas cidadãs e de empreendimentos de vida, reafirma a necessidade e a importância de uma política pública sobre drogas, capaz de intervir sobre os processos de exclusão e segregação, sem a reedição dos manicômios, e de uma política que seja fruto de um debate plural e democrático. Nesse sentido, e já concluímos, reafirmamos que o Senado mantém essa posição de escolha por essa conversa plural, pela existência do contraditório e pelo fazer democrático. Que essa Casa continue recebendo contribuições de vários segmentos, a influência dos mais diversos pensamentos, permitindo ao Brasil colocar-se em sintonia com o que de mais avançado e cidadão se tem produzido em todo o mundo no campo das drogas. Michel Foucault, filósofo francês e um caro pensador das ciências humanas e das práticas psi, em particular nos alerta que o modo como uma sociedade trata seus velhos, suas crianças e seus loucos, condição na qual se inscrevem, na nossa era, os adictos, indica seu patamar civilizatório. O modo como tratamos as diferenças, ou aqueles que não se inscrevem na norma padrão, diz da nossa humanidade. Oxalá possamos expressar o nosso melhor. Obrigada.